A graça e a paz, irmãos, e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluias. Então, a gente vai falar sobre Gênesis 1, capítulo 1, capítulo 2, né? Falando já no primeiro versículo que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Esse no princípio, João, o apóstolo João, quando ele escreve a carta de João, e aqui nós já vamos caminhar pela Bíblia em vários outros lugares, ele começa a falar isso também nos primeiros versos do primeiro capítulo de João. Ele diz o seguinte, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Daí está falando sobre o Senhor Jesus Cristo, né? Mais para frente vai decorrer sobre o Senhor Jesus. E falando que ele é o verbo, ele é a palavra, né? Lá em João 6,63 ele remete a esse assunto também, falando, olha, o próprio Senhor Jesus dizendo, né? As palavras que eu vos digo são espírito e são vida, né? Então Jesus, ele é o verbo encarnado, ele é a palavra encarnada, né? A palavra de Deus. E ela estava com Deus, e a própria palavra é Deus, Jesus é Deus, né? Lá em Hebreus capítulo 1, se eu não me engano, versículo 3, fala que Jesus Cristo, ele é a expressão exata do Deus vivo, né? Do seu ser. Então Jesus é Deus. E veja que vai falar em Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17, ó: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, né? Então ele é antes de todas as coisas, nele subsiste tudo foi criado por ele e para ele, amém? Então a gente vai ver isso também lá em Gênesis capítulo 1, quando ele fala: façamos um homem à nossa imagem e semelhança, né? Ali está no plural, você vai ver a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos ver essa Trindade também no capítulo 2 e vamos ver como ela ocorre durante toda a Bíblia e acabando e aparecendo lá em Apocalipse também, os últimos livros, né? O último livro. Então a gente vê a grandiosidade de Jesus. A palavra de Deus toda ela vai revelar Cristo o tempo todo, né? O Senhor Jesus Cristo aparecendo o tempo todo. A ele seja toda a glória, né? Então entre o primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o segundo versículo: e a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Entre o primeiro versículo e o segundo versículo, ali a gente não se sabe o tanto de tempo que houve ali entre um intervalo e o outro, porque pode ser milhões de anos, bilhões de anos, né? Ali é onde aparecem as eras geológicas, né? Que são a arqueozoica, né? A proterozoica, paleozoica, mesozoica e cenozoica, né? Quando a gente vê a paleontologia, que pega ali um osso de um dinossauro e vai medir, isso aqui tem milhões de anos. Pega uma rocha, né? Essa rocha aqui, a idade dela são de bilhões. Então é quando a ciência confronta aí o conhecimento, né, das escrituras, e muitas vezes não anda junto. Mas isso não anda junto por falta de entendimento de muitas pessoas, porque às vezes quer confrontar a ciência, sendo que às vezes a ciência está certa, né? Nesse ponto a ciência está certa. E que de fato houve ali um intervalo entre milhões e bilhões de anos que não se sabe. Isso aconteceu o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? A gente vê que Lúcifer, ele estava com essa criação também. A gente sabe que quando a gente vê Jó, se eu não me engano, no capítulo 38, quando Deus está conversando com Jó está falando algumas besteiras, Deus está questionando Jó, e falando com Jó: onde você estava para você me questionar desse jeito? Onde você estava quando eu fiz tal coisa? Onde você estava quando eu fiz aquela outra coisa, né? Uma delas ali, ele pergunta a respeito de dois dinossauros, né? O Leviatã e o Behemoth, erroneamente traduzido como crocodilo e para Leviatã e hipopótamo para Behemoth, né? Mas na verdade teria que ter a palavra própria Leviatã mesmo, que era
o nome de um dinossauro da época. E se você ver a descrição dele, você vê que é impossível um homem ter convivido com tal animal, né? E Deus questiona ele a respeito disso. Deus questiona ele a respeito de quando as estrelas da alva, juntamente com os filhos de Deus, rejubilavam por causa da criação dos céus e da terra, né? E estrelas da alva são anjos de alta hierarquia, e filhos de Deus aí são todos os anjos, né? Diga-se de passagem que o termo filhos de Deus no Velho Testamento, ele se refere a anjos, né? Se você pegar sempre o contexto que está falando isso, você vai ver que está falando sobre anjos, porque o homem só se tornou filho de Deus no Novo Testamento depois que ele recebeu um Espírito que foi totalmente experimentado e aprovado por meio do Senhor Jesus Cristo. Foi tentado em tudo, teve experiência de ser homem, teve experiência da morte, teve experiência de ressurreição, teve experiência de ser entronizado aos céus, e aí sim esse Espírito Santo, com todas essas experiências, pode ser dado a um homem para aquele que confessa Jesus Cristo como o único Senhor, Salvador. Não pode ter nenhum outro, né? Tem que ser somente Ele, e crer no coração de fato que Deus o ressuscitou dentre os mortos e pedir para que Ele entre na sua vida. E aí confessar realmente, Deus vai ver que se você reconheceu realmente que Ele é Senhor, que Jesus Cristo foi feito Senhor, aí sim Ele vai dar o seu Espírito. E à medida que Ele te dá o seu Espírito, a natureza divina entrou dentro de você, um Espírito totalmente aprovado entrou no seu Espírito. E aí sim, é aí que você se tornou filho de Deus, né? Então, Jesus, o homem, diz em Romanos 8 que ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Então, ele conquistou isso para o homem, essa filiação, né? Então isso é só no Novo Testamento. Então esse termo filho de Deus no Velho Testamento vai se referir a anjos. Então lá em Jó, se eu não me engano, no capítulo 38, está falando com Jó, onde você estava quando os anjos de alta hierarquia, né? E nessa alta hierarquia estava Lúcifer, e os filhos de Deus, ou seja, os restantes dos outros anjos, estavam rejubilando com a criação, né? Então Deus remete o pensamento de Jó ao primeiro versículo de Gênesis, quando diz, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. E então a gente sabe que Lúcifer estava lá, porque ele era a estrela da alva. Como a gente sabe que ele é a estrela da alva? Porque lá em Isaías 14, no versículo 12, fala o seguinte, ó: como caíste do céu, ó estrela da alva, né? Em outras traduções diz, ó estrela da manhã, filha da alva, né? Então, esse pedaço de Isaías 14 ali, o capítulo praticamente todo está falando sobre essa queda de Satanás. As várias quedas que Satanás teve, essa inicial, essa primeira, e a outra, porque hoje ele governa sobre as nações, né? Jesus falou em João 12:30 e João 14:30, falou que de fato Satanás é o príncipe deste mundo, porque nós estamos lendo aí Gênesis 1 e 2, né? O Gênesis 3 vai falar da queda do homem, em que ele passou o governo deste mundo para Satanás, por meio de confiar nas palavras de Satanás e desacreditar nas palavras de Deus. Porque Deus falou, ó, Deus não queria esconder, né, Satanás do homem. Então Deus, quando restaurou o Jardim do Éden e colocou o homem ali, ele falou, ó, você pode comer de todas as árvores, de menos dessa árvore aqui, que chama a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus apresentou, em outras palavras, Satanás para ele. E falou, dessa aqui, o dia que você comer, você vai morrer. Meu espírito vai distanciar do seu, vai ter um grande abismo, vai ter um pecado no meio, vai ter orgulho, né? E o homem foi realmente caído pelo mesmo veneno de Satanás. Satanás falou em Isaías 14, que nós lemos aqui, o seguinte, eu subirei nas mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, né? Então, ele foi precipitado por causa desse orgulho. Então, Satanás, ele tenta pegar um homem na mesma questão. Ó, você vai ser semelhante a Deus, conhecendo o bem e o mal, né? E aí, um homem provou do mesmo veneno. Então, foi para o abismo juntamente com Satanás. E aí, Deus providenciou um plano, e isso desde a eternidade passada, né? A Bíblia vai falar isso em vários lugares, em Efésios fala isso, em Tito, né, capítulo 1, versículo 2, vai falar sobre isso, que Deus proveu já essa salvação desde os tempos eternos. Então, essa briga entre Deus e Satanás, um dos motivos de Deus ter feito o homem foi fazer com que o homem viesse para pisar na cabeça do seu inimigo, né? Se a gente olhar, Deus podia, com seu poder, destruir Satanás, né, de uma forma, a hora que quisesse, porque ele tem muito poder, mas aí é covardia, né? O maior arrebentando com o menor, a força é uma batalha já ganha, né? Então, o que Deus quis fazer? Ele quis com que o que fosse inferior
né? Como é dito em Salmo 8, como é dito em Hebreus 2, versículo do 5 ao 9 ali, o inferior aos anjos, né? Um homem inferior aos anjos viesse a ganhar desses anjos, né? Então, ou seja, o Lúcifer seria, Satanás no caso, né? Seria vencido pelo próprio homem. Então, quando Satanás vê ali o homem no jardim do Éden, fala, esse aí, essa casquinha aí, esse trem feio de barro, é que vai ganhar de mim, né? Então ele corrompe o homem e ele acha que estava ali por vencido, já ganhar a guerra, né? É quando em Gênesis 3,15 Deus já providencia, falando, não, vai ser um nascido de mulher, um homem mesmo assim que vai vir e ele vai representar todos os homens e vai pisar a sua cabeça, Satanás, né? Gênesis 3,15 fala sobre isso. Então Deus já havia preparado toda essa solução, seria um homem mesmo que ganharia, mas uma vez que Adão se corrompeu, por isso que Jesus Cristo veio, né? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, diz que o primeiro Adão ele foi alma vivente, mas o segundo Adão foi feito espírito vivificante. Então o homem lá no Jardim do Éden era para ele ter comido da árvore certa, a árvore da vida, né? E aí ele teria o corpo glorificado, mas ele não. Ele comeu da árvore errada e aí hoje nós estamos nessa casquinha aqui, né? Esse corpo que geme, pedindo até que Deus venha nos fazer na mesma imagem do Senhor Jesus, como João diz, fala, hoje nós vemos em parte, mas nós seremos conhecidos assim como Ele é e seremos como Ele é, né? Então nós vamos ter um corpo glorificado, que era já para tudo isso, esse tempo todo, essa medida de contorno, já era para ter acontecido há muito tempo, mas está essa medida de contorno aí por causa do pecado que fez um grande estrago, né? Então, voltando aí para Gênesis 1, a palavra de Deus, né, sendo glorificada o tempo todo, o próprio Senhor Jesus aparecendo. Então, nisso aí nós vamos falar o seguinte, deixa eu pegar minha colinha aqui. Nós falamos aí no intervalo do versículo 1, versículo 2, né, que Satanás ele cai e ele atrapalha, faz um grande cataclisma e ele atrapalha o sistema solar, começa as eras glaciais, os animais um comem o outro, né, as questões dos dinossauros, um come o outro aí porque a erva do campo some, né, e começa aquela carnificina e aí vem as águas cobrindo todo o abismo, né, e acaba com tudo e o Espírito de Deus pairando ali para fazer uma obra de restauração ao seu tempo, certo? E então nós vimos aí a questão da paleontologia, que estuda a questão dos ossos, dos fósseis, das rochas sedimentares, aquela coisa toda. E não se sabe ao certo quantos milhões e milhões de anos teve entre o versículo 1 e o 2, né? Mas a gente vê termos no hebraico aí, que quando Deus começa a fazer coisas novas, inovando, criando mesmo do zero, ele usa o termo aí, bara, né? Eu não sei pronunciar direito, mas aí no hebraico é bara. E quando ele está moldando, trabalhando, executando um serviço com algo já existente, tá só colocando cada peça no seu lugar, que nós vamos ver isso, né? Quando ele faz o firmamento, coloca as águas, levanta as águas de cima, separa das águas de baixo, faz aparecer a terra seca que já existia, porque a terra está ali, né? Esse termo que ele usa ali é Yazá, né? Que é trabalhar, moldar, executar, né? Então a sua obra de restauração acontece com esse termo. E a sua obra de criação, né, coisas novas, como foi o homem criado, né, uma novidade, peixes do mar, os répteis, né, essas questões aí é outro termo, é bara, né. E os luminares que já existiam e outras coisas é o termo de moldar, né. Ele fez a coisa acontecer ali, mas elas já existiam, né. Então no hebraico é o outro termo. Mas beleza, vamos lá no primeiro dia da criação, certo? Primeiro dia da criação, o que Deus faz? Haja luz, né? Deus diz, haja luz. Tem uma luz inicial, porque nós vamos ver que teve uma outra luz mais intensa, que é a luz do quarto dia, né? A primeira luz, haja luz. E aí eu vou fazer uma comparação que Paulo fala, ele cita isso aí, né? Lá em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 4, ele diz o seguinte: o Deus dessa era, né, está falando sobre Satanás, ele cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, né? Deus aparece como para nós por causa
do Senhor Jesus Cristo sendo glorificado por meio do Evangelho, das Escrituras, né? Que é uma palavra viva que quando nós experimentamos essa palavra no nosso espírito, nós vemos o próprio Deus. E aí ele fala que como isso se inicia, né? No versículo 6 aí de 2 Coríntios capítulo 4, ó. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele está fazendo uma analogia ao haja luz, né? Lá do primeiro capítulo de Gênesis, né? Ele fala, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou nos nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, Deus está querendo revelar Jesus em nós, né? Em outras palavras. Ele quer revelar a si mesmo, a sua própria imagem, mas na face de quem? De Cristo. Por meio de quem? Por meio de Cristo. E a gente sabe, a gente vai conhecer Cristo como? Por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito, né? Revelando a sua palavra. Então, primeiro a gente tem uma luz inicial, certo? E aí a gente já começa a ter um discernimento maior, que aí é o segundo dia. O segundo dia, a gente pode colocar o primeiro dia aí como um contato inicial com as coisas de Deus, né? Quando as coisas de Deus começam a chegar até nós, quando Deus permite que pessoas cheias do Espírito Santo, né, de que essas pessoas conhecem o Senhor Jesus, começam a chegar próximo de nós. É quando começa o haja luz de Deus, o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, né? Nós em nós mesmos somos um poço de água podre, vamos dizer assim, em outras palavras, porque nós em nós mesmos, nós não temos entendimento das coisas de Deus, nós somos cegos, sem contar que aí o verso falou aqui, o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos descrentes, né? Então, no início a gente é assim, como uma terra sem forma e vazia, certo? E o Espírito de Deus pairando sobre aquela face das águas. Então, graças a Deus, quando tem pessoas que estão orando por nós, porque elas estão colocando Espírito sobre nós. O Espírito Santo está ali, tentando convencer, como diz a palavra, convencer do pecado, da justiça, do juízo, né? Das coisas de Deus que vai acontecer. E que nós somos pecadores, que nós precisamos de uma justificação, né? Então, graças a Deus que tem alguém orando, porque o Espírito paira ali para que uma luz inicial comece a fazer uma obra de restauração nas nossas vidas. Amém? Então, o segundo dia é o quê? É um discernimento maior. O que Deus faz? Deus separa as coisas que são de cima e as coisas que são de baixo, né? Por meio do seu Espírito, ele começa a dar discernimento a nós. Ele não começa a convencer a pessoa do pecado, né? Do pecado, o que é o pecado? O pecado é o produtor de pecados. É o quê? É a semente do conhecimento do bem e do mal, lá do Jardim do Éden, que nós comemos, que foi herdando, nós herdamos essa natureza, né? Em que é o orgulho dentro de nós, em que nós queremos fazer a coisa do nosso jeito, nossa própria suficiência, né? Então o Espírito Santo tenta nos convencer, olha, você não vai dar conta, você precisa de alguém justificar você, teve alguém perfeito, né? Então essa luz do segundo dia é o discernimento, em que separa as coisas de cima e as águas de baixo, as águas de baixo e as águas de cima, o firmamento, né? O ar, né? Vamos dizer assim no grego, o pneuma, né? O Espírito, né? Chamar de Deus, e chamar é no hebraico, né? Então, é esse discernimento. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte, que o Espírito, a palavra de Deus ela serve para separar o que é do Espírito e o que é da alma. O que é de Deus e o que é do homem, né? Ela vem trazer discernimento, a palavra de Deus. Então, esse segundo dia é um discernimento maior, para separar o que é do homem e o que é de Deus, certo? E aí, para quê? Para que Cristo comece a aparecer, para que Cristo começasse a aparecer. E Cristo é o terceiro dia, né? Quando aparece a parte seca, quando a terra começa a aparecer. Porque quando a terra começa a aparecer a provisão de alimentos, começa a subir as ervas, né? As plantas, as árvores, começa a aparecer provisão de alimento, não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, não é verdade? Então, Cristo, ele é o nosso suprimento. Ele é essa terra seca que começa a aparecer após um discernimento que o Espírito Santo faz, após uma luz inicial que Deus dá, né? E uma vez que Cristo é revelado, né? É o terceiro dia, essa terra ela precisa ser cultivada, né? Por isso que vem o quarto dia, que é uma luz mais intensa, os luminares. Então vem o sol aí para regar, para trazer energia, né? Para o crescimento.
Então o Senhor Jesus Cristo no quarto dia aí, ele é o sol da justiça, né? Então, uma vez em que a gente tem o Cristo revelado, se quem é o Senhor Jesus Cristo de fato na nossa vida, o que Ele é para nós, o que Ele fez, né? A gente precisa ter uma luz mais intensa para que haja crescimento de vida, amém? Para que nós possamos crescer com Deus. E aí é por isso que vem o luminar, o quarto dia, né? Uma luz mais intensa, diferente da luz inicial, da primeira luz, né? Então todos nós na nossa caminhada com o Senhor, nós temos essas experiências, né? E aí depois vem o quinto dia, que é o enxoval, o acabamento do enxoval, né, da terra, são os animais, são os vários animais, né? O acabamento para que receba o homem no sexto dia e fecha aí essa coroa da criação, amém? Mas eu queria me deter aqui no terceiro dia, que é o terceiro dia maravilhoso. Porque o terceiro dia, ele é vida, né? Ele aponta para o Senhor Jesus. E ele é enaltecido aí, né? Se você ver, Deus coloca o terceiro dia em toda a Bíblia como algo muito significante. Se você fez Jonas ficou na barriga do grande peixe, né? Que a gente fala que é baleia. Quantos dias? Três dias. No terceiro dia aconteceu algo. O que aconteceu? Ele caiu em terra firme. Né? Apareceu terra firme. Ele estava, olha que interessante, não apareceu a parte seca da terra no terceiro dia, que é o Senhor Jesus aí na criação, né? Na restauração da terra, em Gênesis 1. Então, mesma coisa aconteceu com Jonas. Apareceu a terra seca, terra firme no terceiro dia, onde ele estava no abismo, imerso de águas, né? Assim como estava a terra. E mesma coisa aconteceu com o Senhor Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus fala, vocês querem um sinal? Vou dar o sinal de Jonas. Ele se remete à mesma coisa, em que Jesus, ele morre na sexta-feira, né? No terceiro dia ele ressuscita. Sábado, domingo, no domingo pela manhã ele ressuscita. Amém? Terceiro dia. Terceiro dia teve mais coisas. O povo do Egito, né? As coisas que acontecem lá com o povo de Israel, saída do Egito, tudo era uma analogia para o que aconteceria com o Senhor Jesus, né? Então o que acontece? Eles estão num deserto, e o que acontece? Eles estão morrendo de sede. No terceiro dia de peregrinação ali, eles já começam a murmurar, porque falta água, né? A água é vida. Então faltava, muitas vezes falta espírito em nós, né? Falta água. O Senhor Jesus falou que se a gente crer nele, uma fonte de água viva jorraria do nosso interior, né? Tá lá em João 7. Então, falta espírito na nossa vida, falta vida, falta o próprio Deus. Então eles estão murmurando, a gente murmura quando a gente está vazio de Deus. E ali no terceiro dia eles chegaram num poço de água. Só que a água era amarga, é chamada as águas de Mara, né? As águas eram amargas. E eles começam a murmurar com Moisés, e Moisés clama ao Senhor. E aí Deus dá um direcionamento para Moisés. Fala o seguinte, Moisés, você vai pegar aquele arbusto ali e vai jogar ele nas águas. E as águas vão se tornar bebíveis. É o que Moisés faz. Aquele arbusto, ele significa Cristo, né? Uma árvore seca, cortada, rejeitada, você pega aquilo ali e ela trouxe vida. Foi o que aconteceu, né? Em Isaías 53 vai falar que Jesus, ele foi cortado entre os viventes, né? Rejeitado, não teve, diferentemente desses quadros que as pessoas pintam, Jesus lindão, maravilhoso, olho azul e cabelo grande, lá em Isaías 53 fala totalmente o contrário, né? Ele fala, ele não tinha aparência nenhuma formosura para que o desejássemos, né? Ninguém olhava para ele, o tinha como um aflito, um coitado de Deus, né? É o que diz lá em Isaías 53. Então, essa árvore cortada, esse pedaço de pau podre, né, entre aspas, sem vida, é que trouxe vida, né? Então, alguém que foi rejeitado pelos próprios judeus, ele é o principal motivo da salvação de todos os homens, né? Como fala lá em Salmo 118, fala que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, né? Pedro cita esse texto, né, nas suas cartas, referindo ao Salmo 118. Então foi ao terceiro dia que isso aconteceu. Essas águas de Mara se tornaram bebíveis no terceiro dia, né? E diga-se de passagem que aí eles fizeram um concerto com Deus, e Deus, no meio do deserto, abriu 12 poços de águas, uma para cada tribo, né? São 12 tribos, e 70 palmeiras para eles esconderem do sol. Olha que maravilha. Então, sobre o terceiro dia, isso aconteceu em Êxodo 15, né? As águas de Mara. Mas em Êxodo 19, um pouco mais adiante, né? Deus chega para Moisés, ele está se revelando ali no Monte Sinai, né?
Ele entrega para Moisés e fala o seguinte para Moisés, ó. Deixa eu achar aqui. Êxodo 19, diz o seguinte, lá no versículo 10, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles os seus vestidos e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia descerá o Senhor diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, né? Então, se você for ver na palavra de Deus, você vai ter vários episódios, né? Davi querendo um conselho de Deus, ele faz um acordo ali com Jonas, ele esconde e fala que no terceiro dia ele queria uma resposta. E aí Jonas aparece no terceiro dia e dá um direcionamento de como estava o sentimento do pai dele, né, de Saul, do rei Saul, para com Davi. E aí Davi, conforme aquela resposta, ele toma um direcionamento para a vida dele. Isso acontece no terceiro dia. O que mais terceiro dia? Tem vários pontos, tem outro que eu estava lembrando que eu não anotei aqui, mas eu estava lembrando. Ah, tá. Em Levítico, né, é falado o seguinte: se alguém tocasse num animal morto, ou uma pessoa morta, qualquer coisa, a pessoa ia se tornar impura, né? Deus colocou muitas coisas assim no Velho Testamento, essas simbologias, essas coisas, porque tudo isso ia representar algo a respeito de uma característica de Cristo quando ele viesse, né? Então Deus estava querendo ensinar o povo por meio de várias coisas desse tipo. E aí falou o seguinte, ó, mas essa pessoa que tocar no morto, o que acontece? Quando for no terceiro dia, ela vai fazer uma cerimônia de purificação, que aí ela vai voltar a ter vida, vai ter saúde. Entende? Então, Deus dando muita importância à questão do terceiro dia, apontando para o Senhor Jesus Cristo, que traz vida. Onde está um cenário de morte, acontece vida, né? E aí um fato legal também que a gente tem lá em Oséias capítulo 6, quando Deus está falando sobre a questão do futuro da nação de Israel, né? Um futuro glorioso da nação de Israel. Está falando o seguinte, em Oséias 6, nos primeiros versículos, ali, versículo 1 e 2, fala o seguinte, ó, venham, voltemos para o Senhor, ele nos despedaçou, mas nos trará cura, ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente, ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos, né, em sua presença. Então o que acontece? A gente sabe que quando Jesus veio, morreu, ressuscitou, os judeus o rejeitaram, né? Jesus diz lá, quando ele está entrando, uma entrada triunfal em Jerusalém, ainda sentado num jumentinho, né? Ele fala o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês, né? Como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês matam os seus profetas, matam todo mundo que vem, né? Assim aconteceu com ele também, né? E ele fala, digo que vós não me vereis mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo morre, eles trocam lá, eles pedem Barrabás no lugar de Jesus, né? Coloca Jesus na cruz, na época da Páscoa. E eles falam, caia o sangue desse maldito sobre nós e nossos filhos, né? E é o que tem acontecido. Jerusalém, no ano 70, ela deixou de ser nação, porque o imperador romano entrou lá, Tito, né? E arrebentou com tudo. E eles ficaram errantes desde então. Só agora em 1947 é que voltou a ser nação, né? Israel. E então tá falando sobre isso, ó. Ele fez a ferida, né? No primeiro versículo de Oséias 6 aí, ele nos feriu, ele nos despedaçou, né? Por quê? Porque eles ficaram dispersos pelo mundo inteiro, perderam, não deixaram de ser nação. E isso foi no primeiro milênio. No final do segundo milênio, né, em 1947, voltou a ser nação, né? Voltou a ser nação. Em 1968, pela Guerra dos 6 Dias ali, Jerusalém foi conquistada, né? Isso o quê? No final do segundo dia. Mas o que acontece? Nós entramos pro terceiro milênio, né? Nós estamos em 2018. Nós estamos aí nesse terceiro dia, né? No terceiro milênio. Pedro vai falar lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, que um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos foi como um dia. Então, Jesus sempre fala, Deus fala na sua palavra, fala, nos últimos dias farei tal coisa, né? Lá em Joel fala isso, em vários outros profetas fala, nos últimos dias são o quê? Depois que Cristo morresse e ressuscitar, a partir dali é chamado de os últimos dias. João fala isso, filhinhos, nós estamos nos últimos dias,
né? Cristo viria na plenitude dos tempos, né? Quando os tempos estivessem se completando, né? Então, por isso que a gente acha que nós estamos no ano 2000, não, quanta coisa aconteceu e tal, mas nós temos aí 6.000 anos, né? Desde que Adão foi feito. A gente vai até falar sobre a questão, se der tempo aqui, questão do calendário judaico, porque o calendário judaico hoje é 5.778, né? Nós estamos em 2018 agora, 5.778. Mas é um erro de contagem aí de no mínimo 220 anos, e nós vamos falar sobre isso no finalzinho aqui, se tudo der certo. Então o que acontece? 6.000 anos, nós estamos para entrar no 7º dia. Vamos entrar aí no 7º milênio, onde que o 7º dia Deus descansou das suas obras, né? Em Hebreus capítulo 4 vai falar, resta ainda um descanso para o povo de Deus, né? Então hoje Satanás, como príncipe deste mundo, ele está o quê? Fazendo com toda a criação geme. Paulo fala sobre isso, toda a criação está gemendo. E veja o que é falado em Isaías 14, no versículo 7. Olha, Isaías 14, versículo 7. É uma profecia, tá? Falando sobre Satanás, as várias quedas que Satanás vai ter. Teve, né? E está tendo. A próxima agora é ele ser amarrado durante 1000 anos, quando Jesus vir para governar. Apocalipse 20 vai falar sobre isso, né? E depois de fato fulminado. Aí quando ele está amarrado, o que acontece? Olha, no versículo 7 de Isaías 14. Toda a terra descansa e está sossegada. Rompem em brados de júbilo, né? Esse governo dos 1000 anos, no reino milenar, Apocalipse 20 fala, ele é profetizado em Isaías 11, né? Em Isaías 65, quando ambos falam lá que uma criança vai pegar na toca de uma cobra, né? Fala que o urso vai pastar com o leão, né? Animais que fazem parte da cadeia alimentar hoje que a gente vê, eles vão ser amigos, né? Vão estar convivendo junto. A terra que produz espinhos e abrolhos, como a gente vê ali logo no começo do pecado, ela não vai, essa rosa bonitona que você vê com, né, um espinho, isso não vai existir, esse espinho mais. Isso foi porque a terra se tornou maldita por causa do pecado, né? Então, essa coisa da criação está gemendo, ela não vai estar, ela vai estar descansando e sossegada, como é dito em Isaías 14, versículo 7, como é dito em Isaías 11, como é dito em Isaías 65, e em vários pontos ali, desde Isaías 60 até, né, vai estar falando sobre esse governo aí do Senhor. Esse reino de governo, o Senhor Jesus Cristo vindo conquistar aquilo que Adão não fez. Então o versículo mais importante aí que eu elenco aí de Gênesis 1 é o versículo 28, quando Deus fala para ele vai sujeitar todos os animais e vai sujeitar a terra, né? Mas aí quando a gente vê que Deus deu essa ordem e que o Adão vacilou e comeu do veneno de Satanás e passou o governo para o príncipe deste mundo, como Jesus fala, né, em João 12, 30, João 14, 31, o príncipe deste mundo, né? Então Jesus Cristo teve que vir para conquistar isso para o homem novamente. Então se a gente vê em essa ordem que Adão tinha que sujeitar todas as coisas, mas ele não sujeitou, a gente vê lá em Hebreus capítulo 2, versículo 5, Deus falando a respeito desse descanso, né? Desse 7º dia da criação aí, que seria o descanso, em que o homem descansaria junto com Deus, só que ele não descansou porque ele trouxe o pecado, e aí toda a terra começou a ficar cansada e trabalhada, e a trabalhar, né? Era para o homem descansar junto com Deus, né? De todas as obras junto com Deus, mas o homem, qual que é a sentença que ele recebeu de Deus? Com o suor do teu rosto comerá o teu pão, né? Então, nós vemos que ele não conseguiu sujeitar a terra por causa do pecado. Ele sucumbiu à voz de Satanás. Ele deu ouvido a Satanás. Então, quando a gente vê em Hebreus capítulo 5, diz o seguinte, não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que é de vir, a respeito do qual estamos falando. O contexto aí está falando sobre o descanso de Deus, né? Que vai ser esses 1000 anos aí quando Satanás estiver amarrado. Apocalipse 20 vai falar sobre isso. Então, em Hebreus 2,5 está falando, não foi a anjos, não foi a Satanás, né, que sujeitou isso. Isso aí sujeitou foi um homem, em outras palavras, né, a ordem que foi dada lá para Gênesis 1:28, sujeitai a terra, né. Aí a gente vê aqui nos versos que Jesus conquistou isso, ó. Mas alguém em certo lugar
deu um testemunho dizendo: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste, só para você ver, tudo, Hebreus 2:8, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito, né? Isso foi Deus sujeitou para o homem isso. Mas, porém, o pecado atrapalhou isso, né? Então, aí a gente vê a continuação do verso, ó. Agora, porém, ainda, hein? Não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Por quê? Porque o príncipe deste mundo está governando ainda. Satanás. Então, verso 9 é: vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Aí fala Jesus, né? Jesus homem. O homem é feito menor que os anjos, né? Então Jesus, na qualidade de um homem, ele foi feito menor que os anjos, mas ele foi coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Está falando sobre a obra que Jesus Cristo fez, reconquistando todo esse direito, né? De governar esse mundo que há de vir, sujeitar todas as coisas, porque ele foi perfeito em tudo. Então, a partir daí, nós vamos ver, né, o Senhor Jesus Cristo reinando, e aqueles que receberam o seu Espírito, né, estão com o Senhor Jesus hoje, procurando deixar ser transformado, né, pelo esse Espírito Santo. Amém? Aí o Senhor Jesus diz, né, lá em Apocalipse 2, versículo 26, diz: ao que vencer, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade. Sobre quê? Sobre as nações. Com varas de ferro as regerá. Está falando sobre a questão de sujeitar o mundo, né, ter essa autoridade, né? Em Mateus 12, 20, como que é? Não, 11, 12. Capítulo 11, versículo 12 ou capítulo 12, versículo 11. Sempre erro essa referência, mas diz o seguinte: que o reino de Deus é tomado por esforço, que os esforços se apoderam dele, desde os dias de João Batista, né? Ou seja, o teor é arrependimento. O Espírito Santo entra e aí se você permite a obra do Espírito Santo em você, né? Ou seja, tomar por esforço nesse sentido, de você negar a si mesmo, porque Jesus diz o seguinte, ó: quem quiser vir após mim, tem que fazer o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a única obra que a gente precisa fazer, porque a salvação eterna Jesus já fez para nós. Nós vamos estar com ele eternamente. Agora, essa palavra de governo que foi dada para Adão em Gênesis 1, 28, né, de sujeitar a terra e ter esse governo, isso aí vai ser dado somente para quem valorizou o Espírito Santo e permitiu ser trabalhado por ele. Aí foi considerado como vencedor, né? Por isso que lá em 1 Coríntios 3, versículo 10 ao 12, quando Paulo está falando sobre a questão das nossas obras, elas vão ser passadas pelo fogo, vão ser testadas. Se ela for feita em ouro, prata e pedras preciosas, nós vamos receber galardão. Esse galardão é de governo, né? Juntamente com o Senhor nesse período dos 1000 anos. Vamos estar sujeitando a terra. Caso contrário, nós vamos estar sendo disciplinados. Aí ele fala: se o material que você apresentar for feito em ouro, prata e pedras preciosas, você recebe galardão. Está em 1 Coríntios 3, 10 ao 15. Mas se não, se esse material for madeira, feno e palha, ele vai pegar fogo, vai ficar só cinza, não vai ter nada. Suas obras vão queimar. E aí você vai... Tudo bem, você está salvo, diz ali no verso. Você está salvo com Deus, mas você vai receber uma grande disciplina. Você vai ser salvo como pelo fogo. Vai passar um fogo tribulacional, vai ter uma disciplina no período do reino. É isso que em Hebreus vai falar, em sermos disciplinados pelo Senhor. O Senhor corrige aquele que ele toma por filho, né? Ele não vai corrigir quem não teve compromisso com o Espírito Santo. Mas quem nunca recebeu o Espírito Santo, uma vez recebido esse Espírito, aí ele vai trabalhar. E se ele não consegue trabalhar, ele vai corrigir nesses períodos dos 1000 anos. Ele vai disciplinar. Então, a menina dos olhos do Senhor é cumprir aquilo que Adão não cumpriu até hoje, né? Esse período do reino milenar, em que Satanás ele vai ter que ver vai ter que ver esse reinado do Senhor acontecendo, porque ele foi o principal a atrapalhar.
E agora ele vai ser o principal a ver acontecendo, mas ele vai ver amarrado sem poder fazer nada do abismo, sabendo que está acontecendo algo em que está se cumprindo a palavra de Deus, que ela não volta vazia. O homem vai estar governando, né? E aí, quando a gente vê lá em 1 Coríntios, capítulo 15 também, agora eu não lembro o verso, que fala que depois desse período do reino, o Senhor Jesus Cristo pega esse reino, concretizando que o que Adão não fez, mas ele fez, ele foi o segundo Adão, ele entrega esse reino para Deus. E aí fala, e aí virá o fim, né? Então esse é um entendimento mais claro de todas as escrituras. Você vai ver aí as parábolas, né? Deus corrigindo seus servos por meio das várias parábolas, o servo infiel sendo disciplinado nesse período do reino. Mas a fidelidade quanto ao servo, mesmo sendo infiel, é levar esse servo a ter vida eterna com Deus. Onde depois ele vai enxugar toda a lágrima dos olhos, né? E desses que foram disciplinados, né? Porque aqueles que estão reinando com o Senhor vão estar jubilosos, né, de alegria. Amém? Glória a Deus. Então só queria fazer só uma pincelada de leve aqui, é o seguinte: quando a gente vê em Gênesis 2, no segundo capítulo aí, a gente vê a assinatura de Deus, né? E essa assinatura vai aparecer em vários lugares. Essa assinatura é o seguinte: Deus fala o seguinte, ó, o ouro daquela terra é excelente, lá também existe o bidélio e a pedra de ônix, certo? Nós sabemos que o ouro é a natureza divina. O bidélio aí, ele é Cristo, e eu vou te mostrar, né? Vou mostrar para vocês que o bidélio aí é Cristo, e a pedra de ônix representando as pedras preciosas, que é o trabalhar do Espírito Santo ao longo do tempo, né? Uma pedra preciosa, ela é forjada ao longo do tempo, né? Seja por temperatura, né? Por pressão, e aí vai sendo formada as pedras preciosas nesse tipo. Então, um texto que nós já lemos aí, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 ao 12, vai falar que as nossas obras vão ser passadas pelo fogo, e o próprio material vai revelar a obra o valor, a qualidade daquela obra, né? Se ela foi feita em ouro, prata e pedras preciosas. É isso aí que é o gancho que eu quero fazer aqui agora com esse versículo aí de Gênesis 2:12, que diz: o ouro dessa terra é bom, ali também tem o bidélio e tem a pedra de ônix, né? Então quando Paulo fala ouro, prata e pedras preciosas, é um dipara de um para o outro aí. O ouro é o ouro, né? O bidélio é a prata e a pedra de ônix são as pedras preciosas. Vai ter outros lugares que isso vai aparecer, e vai aparecer isso também lá em Apocalipse, capítulo 21, isso, no verso 19 a 22, quando João está explicando, o anjo está explicando, né, ele anota e fala o seguinte: os fundamentos do muro, o fundamento do muro da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas, tá vendo? Aí vai falar cada pedra ali e tal. Aí quando chega no verso 21 fala: as 12 portas eram 12 pérolas, certo? E depois vai falar que a cidade é de ouro puro. Beleza, então você vê aí o ouro, a pérola e as pedras preciosas. Então a diferença aí tá o seguinte, ó. Em Gênesis capítulo 2 e lá em Apocalipse 21, o material é o mesmo: ouro, pedras preciosas, né? E o do meio, que é Cristo, né? Em Gênesis 2:12 é o bidélio. Cristo é o bidélio. E lá em Apocalipse, Cristo é a pérola, certo? Cristo é a pérola. Se você fazer um estudo, você vai ver que o bidélio, ele é uma resina. Ele é uma resina, né? E essa resina, ela é brilhante como a pérola, certo? E então você vai ver aí que esse segundo elemento, o bidélio, ele é Cristo, ele é a pérola. Ele é o mesmo elemento lá de Apocalipse, que está a cidade chamada Nova Jerusalém, certo? Então o ouro é o ouro, a pedras preciosas aparece aí, né? Tanto em Gênesis como em Apocalipse. E o diferente aí é o bidélio, que é a pérola, é uma resina, né? Na NVI vai falar que é uma resina. Em outras traduções vai falar bidélio. Mas se você pesquisar o que é o bidélio, ele é uma resina brilhante de aparência como pérola. É esse que é o significado. Então você vê que tanto antes do pecado entrar no mundo, você vê o ouro, a pérola, né, na figura do bidélio, e a pedras preciosas. Então você vê a trindade. Deus Pai, ele é o ouro. Você vai ver
Deus se comparando à natureza divina como ouro, né? O ouro puro, né? Cristo como uma pérola, né? Cristo como essa resina de pérola aí, que é o bidélio, e as pedras preciosas, que é o trabalho do Espírito Santo. Você vai ver isso em toda a Bíblia. A diferença é que antes do pecado, o bidélio e a pérola é uma coisa só, né? Tanto em Gênesis como em Apocalipse. E depois do pecado, o que era para ser bidélio ou pérola, ele já não é mais, ele é a prata, certo? Ele é a prata. Então Cristo, a única coisa que foi modificada aí foi Cristo. Cristo deixou de ser a pérola ou o bidélio para ser a prata, né? Então, isso depois do pecado. Mas depois que acaba a parte do pecado, a morte é estancada, o último inimigo de Deus, né? O pecado e a morte é aniquilado, o próprio Satanás. Aí você entra para Nova Jerusalém, que é Apocalipse 21, 22, você vê aí a pérola novamente. Então volta o que era de Gênesis, né? Então, o pecado de fato estragou tudo aí, né? E só para comprovar que a segunda pessoa, o bidélio aí, é Cristo, vamos aqui em Números, só que interessante. Números, capítulo 11, versículo 7. O contexto ali é o maná. O maná está sendo entregue ao povo. E o maná cai do céu. Cai não, né? Quem caiu foi Satanás. O maná desce do céu. E aí o próprio maná é o Senhor Jesus Cristo, né? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então o povo estava restringido somente a Cristo ali no deserto, para comer somente de Deus. E essa é uma analogia para os nossos dias de hoje. O mundo nos oferece muitas coisas. Eles estavam no Egito, tinha carne gorda, né? Eles lembravam lá as carnes gordas, os legumes e tal, e agora nós estamos comendo esse maná. Eles chegaram a murmurar por causa do maná, né? E o maná é uma analogia do que é Cristo, né? Então você vê aí ele fazendo uma ligação de que o maná é o bidélio lá de Gênesis 2:12, né? Então lê aí Números 11:7. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. E isso está na NVI, está como resina, né? Que é uma resina igual a pérola. Em outras traduções, se você pegar a revista atualizada, a revista corrigida, você vai estar vendo lá. Era semelhante ao bidélio, tá vendo? Os únicos lugares que você vai ver bidélio aí é em Números 11:7 e em Gênesis 2:12, certo? Então está comprovado aí que esse bidélio é Cristo, né? Porque Cristo é o maná, né? Como que Cristo é o maná? Ó, se a gente olhar lá em João 6, João 6, versículo 30 ao 35, olha só. Eles estão pedindo um sinal, né, para Jesus, ó. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrará para que o vejamos e criamos em ti? Que farás? Né? Aí, ó, os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão do céu. Aí declarou Jesus para eles, né? Digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então o maná era uma analogia para Cristo, tá vendo? Aquele maná lá do deserto, Jesus fala que ele é esse maná. Ele era esse pão, né? Que veio. Então já era uma analogia. E ali em Números 11:7 a gente vê: o maná era como semente de coentro, tinha aparência do bidélio. Interessante, né? Então, antes do pecado, o bidélio é Cristo. Ele aparece lá como pérola novamente na Nova Jerusalém, né? Mas com o pecado, Cristo se torna o quê? A prata. Cristo deixa de ser a pérola, Cristo deixa de ser o bidélio para ser a prata, porque aí ele se entregou por nós como redenção, como um preço pago, né? Como redenção, como um preço pago. Isso a gente vê ali, que Cristo foi traído por 30 moedas de prata, né? Lá em Mateus 26, Mateus 27 vai falar sobre isso. 30 moedas de prata. Em Zacarias, né, é profetizado sobre isso. E que Cristo é essa redenção, o nosso preço pago por nós. Ele é a prata. Então ele se torna prata. Por isso que
E 1 Coríntios 3, 10, 12, Paulo está falando sobre o material pelo qual nós trabalhamos, qual que é o fruto das nossas ações. Se ela foi feita por ouro, prata e pedras preciosas, se foi pelo agir da Trindade, se foi pela natureza divina, se foi pela redenção de Cristo, que é a prata, ou se foi pelo trabalhar do Espírito Santo, né? Nesse conjunto. Mas se não, nós não vamos ter nada a oferecer a Deus. Amém? Então é isso, irmãos. Então eu prometi que ia falar sobre a questão dos 220 e poucos anos aí ou mais, né, que falta aí no calendário judaico, é pelo seguinte: no ano 131, quem imperava era um imperador romano ali, Adriano. E ele, o que ele fez? Ele mudou o nome de Jerusalém para Hélia Capitolina. Ele mudou o nome para isso. E ali nas suas fundações ele começou a mexer para fazer um templo, o templo tinha sido destruído, né? Para fazer um templo aos deuses pagãos. Então foi quando começou uma revolta chamada Revolta de Bar Kokhba, Revolta de Bar Kokhba, que começou no ano 132 a 135, liderada por um rabino chamado Yakivar, que dizia o seguinte: ele convenceu todo o povo judeu que o Messias estava ali e já era chegado o Messias, né? Porque o que acontece? Eles rejeitavam Jesus, né? Eles não criam em Jesus. Eles estavam esperando o Messias ainda. Então, após todo Jesus ter morrido, ressuscitado, o Império Romano no ano 70 ter entrado lá, destruído e tudo e tal, e eles estavam vagando por aí, eles começaram por meio desse rabino Yakiva, começou a convencer o povo que tinha um tal de Simão Bar Kokhba, que era um grande líder guerreiro, né, e espiritual dos judeus, que ele era o Messias prometido. Então esse rabino Yakiva convenceu o povo todo a fazer uma rebelião contra o imperador Adriano, e que eles iriam ganhar, porque o Messias estaria com ele, que seria esse Simão Bar Kokhba, né? Havia um outro rabino que era ensinado por esse rabino que começou essa revolta, né, que era ensinado pelo rabino Yakiva. Ele chamava Yosef Ben Halafta. Era ensinado por esse que começou essa revolta aí, dizendo que o tal do Simão Bar Kokhba que era o Messias. Então ele creu nisso também. Ele faz uma cronologia judaica. Tem uma profecia de Daniel que é as 70 semanas de Daniel, em que 69 semanas de anos, que daria 483 anos, né? Porque falta ainda uma semana judaica ser concretizada. Porque falava que é a morte do ungido, né? E se ele acreditou que o ungido era o Simão Bar Kokhba daquela época, ele começou a contagem a partir do ano em que Simão Bar Kokhba morreu. Então a contagem ficou defasada aí. Por isso que eles estão aí no 5.778. Porque eles não reconhecem Cristo. Porque se eles reconhecerem o nosso calendário, é como se eles estivessem reconhecendo o antes e o depois de Cristo. E eles não reconhecem. E aí essa revolta de Simão Bar Kokhba, considerado como a revolta de Bar Kokhba, é uma das mais significativas nos tempos atuais para os judeus. Então nós acreditamos que nós estamos aí próximo aos 6.000 anos, em que os 7.000 anos está na casquinha já, entende? Então, quando o Senhor diz que ninguém sabe o dia nem a hora, né? Mas aí, graças a Deus, Deus revela a Paulo e que a rever as profecias de Daniel que falava da abominação desoladora, que ele viria, que ele faria um pacto de uma semana, ou seja, que é a última semana de Daniel, ali em Daniel 9, 26, 27, vai falando sobre isso. Então, eles esperam aí um tratado de paz, né? Mas eles fazendo esse tratado de paz, esse tratado vai ser quebrado durante uma semana, ou seja, na metade dos 7 anos, mas aí já é outro assunto e a gente já foge aí de Gênesis, né? Mas o fato nós estamos aí para descansar, viu, irmãos? Tá, para o governo do Senhor Jesus Cristo chegar e governar esses novos 1000 anos que tá por vir. Amém? E como o Senhor diz em Isaías 46, eu quero fechar com esse verso que eu achei maravilhoso. Isaías 46 verso 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Né? Essa é a chave, que anuncia o fim desde o princípio. Nesses 2 capítulos aí, Deus já falou sobre tudo, né? Sobre o seu descanso. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, ou seja,
Adão precisa governar, o homem precisa governar, né? O Senhor Jesus veio conquistar isso nessa terra. E o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. A vontade de Deus era ter feito o homem para pisar a cabeça de Satanás e governar, né? O que vai acontecer é o Apocalipse 20, Satanás sendo amarrado e o governo do homem conquistado pelo Senhor Jesus Cristo acontecendo, né? Mas espero que venha edificar e aguçar, né, a curiosidade por, como diz Oséias capítulo 6 aí, versículo 1, venham, avançamos, né, a conhecer e a prosseguir a conhecer mais o Senhor. Amém? Glória a Deus.